Glória a Deus, bendito é o nome do Senhor Jesus. Todo louvor, toda honra, toda glória seja dada ao nosso Deus. Senhor amado, agradecemos a Ti por esse momento maravilhoso de orações e súplicas, e que o Senhor possa sempre olhar para o Teu povo que temem o Teu nome. Nós pedimos a Tua graça para esta hora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Que a graça de nosso Senhor Jesus esteja com todos. Amém. Graças a Deus. Nós agradecemos também aos nossos irmãos que estão assistindo pela internet. Deus os abençoe. Aqui alguns pedidos. Irmão Romeu Weiseman pede oração por seu irmão Anildo Weiseman. A irmã Marinete, peço oração por mim e também por minha filha Adélia, que vai fazer uma cirurgia na terça-feira em Porto Velho. Irmã Marinete. Então, que Jesus esteja com todos. Amém? Amém. Nós vamos dar continuidade à leitura da mensagem Futuro Lar. Se vocês puderem ficar de pé para nós lermos uma escritura, Salmo 1, versículo 1 e 2. Graças a Deus. Todos são bem-vindos. Todos que assistem também tenham um bom tempo conosco. Graças a Deus. 14 de janeiro de 2018. Oi, gente. Estava no lugar certo e eu estou me virando aqui. Salmo capítulo 1, ou Salmo 1, versículo 1 e 2. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Eu gostaria de destacar o versículo 2, que antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Amém. Senhor Jesus, ajuda-nos mais esta vez com a Tua graça. Dá-nos mais um pouco de Tua palavra para as nossas almas, para a nossa vida diária, para a nossa vida espiritual, para a nossa vida humana, terrena, temporal e para a vida eterna. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Os irmãos podem tomar seus lugares. Graças a Deus. O futuro lar do noivo celestial e da noiva terreal. A partir do parágrafo 67. A irmã Brana diz assim: agora observe, cardos, germes, toda enfermidade e coisas serão completamente tirados. Tudo isto que existe na terra agora, sistemas feitos pelos homens, políticas, pecados, toda a classe de espírito maligno com o qual o mundo está contaminado, e todos os céus acima de nós, aqui está contaminado com espíritos malignos. Agora vamos nos aprofundar nisto e por muito tempo, vem? Tudo isto existe nos céus, a atmosfera e a terra a qual está. Agora, esta terra possui essas coisas, porém não foi feita para esse propósito. O pecado causou isto. Foi feita por Deus, o Criador, porém todos os nossos corpos nos quais vivemos foram postos na terra quando Deus a criou, porque você é procedente
do pó da terra. Quando o próprio Deus a criou, tudo foi posto aqui. Estiveste em seu pensamento e nele, o grande eterno, eras o pensamento, o qual é seu atributo. E agora, quando o pecado fez com que tudo isso acontecesse, e Deus, através desta era, está juntando seu material. Satanás ainda está aqui. Esta é a razão pela qual todas estas coisas acontecem. Ele ainda está aqui e todas as suas forças malignas ainda estão aqui. Observe, é por isso que a terra está agora tão suja. Este é o porquê das pessoas tão baixas e das coisas tão ridículas que acontecem. Derramamento de sangue, guerra, política, pecado, adultério, toda classe de sujeira contínua. É porque Satanás é o governante desta terra e desta atmosfera. Diz a atmosfera? Sim, Senhor. Ambos, céu e terra, que agora estão com demônios que podem nos acusar diante de Deus. Jesus está ali para interceder por nós. Vê? O demônio acusa, Jesus está intercedendo. Todo serviço de acusação, uma simples acusação, é proveniente de quem? Desse camarada aqui, desse governante. Ambos, céus e terras, agora estão contaminados com demônios que podem nos acusar diante de Deus. Jesus está ali para interceder por nós. Vê? Enquanto os acusadores permanecem apontando com o dedo, eles fizeram isto, e eles fizeram aquilo outro, porém o sangue nos cobre. Ele veio para redimir esses eleitos que ele previu. Esse é o porquê está tão sujo hoje. Aqui está o apóstolo, aqui em 2 Pedro, e o capítulo 2, e o quinto e o sexto versículo. Sim, eu tenho. Ele se refere a 3 etapas da terra. Veio. Ele obtém 3 etapas disso. Notem como ele as expõe. O velho mundo das águas. Agora isso foi o mundo antediluviano. Agora o que é o mundo presente, no qual vivemos agora, o chamou um mundo. O velho mundo que sobressaiu das águas, Gênesis 1:1. Agora, e o mundo que agora está presente? Então, novamente, se refere a outro. O mundo que está por vir. O novo mundo. 3 mundos. 3 etapas do mundo. E notem como Deus nos esclarece seu plano de redenção. Isto verdadeiramente entusiasmou minha alma quando o vi. Como ele nos esclarece aqui agora seu plano de redenção. Agora compare o que vemos com nossos próprios olhos. O que Deus tem feito para redimir seu mundo. Glória a Deus. Ele tem feito o mesmo plano para redimir a seu povo. Então ele redime o mundo, redime a terra e redime o povo. São 3 etapas da redenção, da remissão, do ato de redimir: água, sangue, fogo. A água foi batizada com dilúvio, foi com sangue, e agora só falta o fogo para ela.
Então ele redime o povo e redime o mundo. O que Deus tem feito para redimir seu mundo, ele tem feito o mesmo plano para redimir seu povo. Porquanto Deus imutável não muda nenhum de seus planos, ou nada, coisa gloriosa. Como ele nos dirigiu para si mesmo, para um tabernáculo em nós, por meio de 3 etapas da graça. Tal como ele tem dirigido o mundo em 3 etapas, para vir através do mundo. Assim como Deus virá ao mundo depois de haver ido através de 3 diferentes etapas de purificação, assim exatamente como ele vem a nós através de 3 etapas da graça. Eu tenho ensinado isto do princípio, desde então nunca tem mudado. Isto é a palavra de Deus. As 3 etapas da graça, todo mundo sabe, que é a justificação, a santificação e o batismo do Espírito Santo, o preenchimento com o Espírito Santo. Vocês têm que manter em seus 3 juntos, seus 7, seus 12. Os números da Bíblia devem correrem perfeitamente, ou você terá seu quadro todo confuso. Se você não pode entender isso, simplesmente permaneça orando. Está vendo aí? Que coisa boa, é? Sem, vamos dizer assim, sem capricho, né? Se você não pode entender isto, simplesmente permaneça orando. Orando. Hoje, tudo que a gente vê, a gente quer falar, quer dar opinião e tal, mas o mandamento da lei de Deus é simplesmente permaneça orando. Glória a Deus. Porque há coisas que não é o intelecto que vai descobrir. Precisa da revelação. Aquilo que Deus deu para São Pedro. Quando Jesus queria saber a posição deles em relação a ele, ele perguntou o que as pessoas pensavam dele, de Jesus. E depois perguntou, mas e vocês? O que vocês acham de mim? São Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus então disse, olha, não foi a carne e o sangue que te revelou isso. Não foi por estudar no seminário, não foi por ser mais inteligente que os outros, mas meu Pai que está nos céus te fez você entender essas coisas. Né? Não foi por teologia. Teologia eles estão até hoje, estudam dia e noite sem parar, ainda continua orando o Pai Nosso como se tivesse 3 ouvindo. Né? Observe, aí entrará de repente, exatamente, Deus é perfeito em 3. 3, 7, 12. Uma vida toda a gente ouviu que 7 é conta de mentiroso, mas que coisa do diabo, né? 7 é conta de Deus. Tem muita coisa na Bíblia que é 7. 7 dias da semana, 7 selos, 7 mensageiros, 7 olhos, 7 eras e muito mais que eu me perco. Veja, é conta de Deus. O mundo, observe o velho mundo, o antediluviano. O mundo que está presente agora e o que há de vir. Agora, a primeira etapa a qual ele nos traz, ver seu plano de redenção é exatamente o mesmo por cada coisa. Ele usa o mesmo método. Ele nunca muda. Ele disse em Malaquias 3, eu sou Deus e não mudo. O modo pelo qual ele faz isto, se ele salvou o primeiro homem
que alguma vez já se salvou pelo derramamento do sangue de um inocente. Abel teve a revelação desse sangue inocente. Quando os primeiros homens que se tem notícia pela Bíblia começaram então a adorar ao Eterno, ao Criador, Caim, ele fez um altar com frutos do campo. Foi muito bonito o altar dele. Quem sabe não, até hoje você vê uma feira de frutos do campo, ela é muito mais bonita do que o açougue, do que o local onde tem animais mortos. Veja, o altar de Caim, tecnicamente, muito mais bonito, muito mais cheiroso, muito mais vistoso, muito mais gostoso. E uma variedade muito grande de frutos, né? Frutos do campo. O altar de Caim, de Abel, uma ovelha morta. Quem sabe, talvez em cima de uma pedra ou algo. Veja, ele todo sujo de sangue, foi lá e melou um pouco daquele sangue e ofereceu a Deus. Mas ele entrou no plano de Deus. Que o plano de Deus foi salvar o ser humano pelo derramamento do sangue de um inocente. Então Abel, como diz, entrou em linha com Deus. Foi lá e ofereceu o cordeiro. Caim, muito inteligente, bonito, foi lá e ofereceu o fruto do campo, que não tinha nada a ver com o plano de Deus para a salvação. Abel apontou para Jesus, cordeiro sendo imolado, no lugar de João, no lugar de tanta gente, no lugar de quem mais? Oh, glória, no nosso lugar. Então Abel foi lá e entrou em sintonia com Deus. Cordeiro morrera no seu lugar. Ele sabia que foi por causa do sangue que sua mãe pecou, seu pai. Veja, por causa de sexo. O mundo diz que Eva comeu a maçã, mas foi um ato sexual com aquele animal, com aquele ser que a Bíblia chama, pelo menos na tradução da nossa língua, é chamado de serpente. A Bíblia diz que era um animal ereto, que era capaz, tem o diálogo dele com Eva, tem a conversa dele com Eva, e portanto era uma semente que os genes dele misturou, né, com a semente humana. Se fosse a serpente fêmea que tivesse ficado com Adão, teria gerado, né? E foi um macho que ficou com a Eva, aí gerou o Caim. Então o Caim, ele é filho, ele não é filho de Adão. Ele é filho daquele ser que estava lá no Éden, junto com eles ali. E aí ele diz que foi maçã, que a Bíblia fala em parábolas, em metáforas, em semelhança, falar que eles comeram fruto. Era o fruto proibido, era o sexo. No caso, com alguém que não era o marido de Eva, que era aquele animal, aquele ser. A gente fica falando animal, não sei se está certo, mas o ser humano também é um bicho, né? É o bicho. É o bicho. Veja, ele terá que salvar o próximo. E toda vez que ele salvar, terá que ser da mesma maneira. Se ele curou a um homem alguma vez através da jornada da vida, seja nos dias de Jesus, dos apóstolos, dos profetas, onde quer que seja que foi isto, quando a mesma condição é encontrada, ele terá que fazer isto novamente. Isso é correto. Ele não muda. Os homens mudam, o tempo muda, as dispensações mudam, mas Deus permanece o mesmo, perfeito. Que esperança isso devia dar a cada pessoa enferma. A Bíblia diz, se o homem for infiel, Deus permanece fiel. A Bíblia diz, eles escrevem nos carros, nas lojas, não sei mais aonde, Deus é fiel. Está escrito, Ele é fiel, Ele não muda. Mas e o ser humano? O ser humano é essa coisa que muda, essa coisa instável, que não dá para saber bem o que é.
Se ele alguma vez curou a uma pessoa, ele tem que fazer aquilo novamente quando a mesma condição é encontrada. Ele repete. Ele alguma vez salvou um homem, ele tem que fazer isso sobre a mesma base que ele fez a primeira vez. Se ele alguma vez encheu a um homem com o Espírito Santo, ele tem que fazer isso sobre a mesma base quando ele fez a primeira vez. Glória a Deus. Se ele alguma vez levantou a um homem da sepultura, ele tem que fazer isso a segunda vez e cada outra vez sobre o mesmo princípio. Ele não muda. O mesmo poder que levantou Lázaro, que levantou aquele menino da viúva lá do tempo de Elias, Eliseu, me perdi aqui, é o mesmo Deus que levantou o menino na Finlândia, que levantou aquele menino da mulher mexicana e tantos outros, me parece, né? É o mesmo Deus, a mesma fala. Oh, que esperança isso me dá! Que isto não é alguma teoria feita pelo homem, alguma coisa que grupos de homens têm reunido, mas sua imutável palavra. As igrejas, glória a Deus, pode dar glória a Deus, não tem problema não, tá? Não tenha vergonha de ser glória a Deus. Às vezes a gente fica aqui, assusta com glória a Deus, mas dê seu glória a Deus, tá? Glória a Deus. As igrejas hoje, eles se reúnem e chegam para a congregação e dizem, não, isso aqui foi liberado, aí pode usar. Como se a palavra de Deus ficasse mudando-se, né? A palavra de Deus não muda. Nós mudamos, nós pervertemos, apodrece, vira toda coisa. Mas Deus não muda. Glória a Deus, Ele é eterno. Para começar, não tem tempo para Ele, né? Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O mesmo. Ele não muda. Você diz, é isto verdade? Ele diz, seja toda palavra do homem mentira, mas a minha verdadeira. Porque passarão os céus e a terra, mas minha palavra nunca falhará. Toda a Escritura é dada por inspiração. Portanto, é boa e proveitosa para a doutrina. E recordem que toda Escritura será cumprida. Cada porção dela será cumprida, virá cumprimento. Observe como Deus esclarece isto. E se essa não é uma grande confirmação, uma boa, uma grande e amorosa bênção de Deus. Quando vejo isto e ver que desde menino, a primeira vez que Deus tratava comigo, você lembra a primeira vez que Deus tratou com você? Você consegue lembrar? Primeira vez que Deus tratou com você? Glória a Deus! Se não teve essa primeira vez, você quer pedir para Ele uma experiência com Ele? Peça a Ele uma experiência. Eu quero que o Senhor me dê algo a mais. Eu quero que o Senhor me dê algo a mais. Que o Senhor trate comigo. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Eu sempre ensinei estas 3 etapas da graça. Observe se não é verdade agora. Agora, o primeiro passo é arrependimento para Deus. E então segue isto o batismo nas águas, o arrependimento. A pessoa não tem vergonha na cara dos pecados que comete. Quando a pessoa arrepende, ela sente vergonha, sente nojo,
sente repulsa daqueles pecados cometidos. Ele não fica na igreja falando, lá no meu tempo, naquele tempo, fazer isso, fica contando aquelas baboseiras, como se ainda tivesse prazer naquelas coisas. É sinal que parece que está bem longe ainda de Deus. Então, arrependimento. O irmão Brena chega a dizer que muitas vezes nós não precisamos de oração. Nós precisamos de um arrependimento. Nós precisamos de voltar atrás e acertar com Deus. Acertar com quem nós devemos. Acertar com quem? Com Deus. Acertar com a palavra. É isso. Ora por mim. Tem coisa que não é oração. Tem coisa que é o arrependimento. O irmão Brana disse. O irmão Brana disse, a única coisa que pode barrar aquela coisa maligna que vem sobre um ser humano é o arrependimento. É uma mudança total de rumo, de destino. O homem, o ser humano, pode ser um caminhante para o inferno, para a quinta dimensão, para o abismo, para a separação de Deus, mas se ele arrepende. Aquele homem que estava morrendo ali na cruz romana, ele olhou, quem sabe, não sei se ele tinha condição de olhar, mas no seu sentimento, vamos dizer assim, ele disse para Jesus, Senhor, lembra-te de mim. Você quer falar para Deus nessa hora? Senhor, lembra-te de mim. Lembra-te de mim. Ele arrependeu naquela hora. Ele arrependeu ali. É a regra de Deus, arrependeu. Ele ficou muito tempo pecando voluntariamente. Ele não conheceu a Deus antes. O irmão Branham disse que aquela foi a sua única e última, a única oportunidade na vida de ter um contato com Deus, e ele agarrou nela. Ele agarrou na palavra de Deus, ele disse, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu paraíso. Aí o Senhor Jesus disse para ele, deu uma receitazinha, não é? Todo mundo gosta de uma receita, vai lá e faz uma novena, ou uma quinzena, uma trezena, bebe água de 7 córregos com 7 folhas, e vai em 7 casas, pula 7 córregos, e vai lá e faz isso. Não, ele falou assim, hoje mesmo estarás comigo no meu paraíso. Oh, glória! Com qual ferramenta, com qual procedimento? Arrependimento. Oh, glória a Deus! Ele viu que ele estava errado. A gente não quer achar que está errado, que está sujo, que está imundo, que está sem condição. A gente sempre acha que está ao máximo, que está no topo, que está por cima. Não, aquele homem, Senhor. O Senhor Jesus, bem antes, disse, olha, foi para a igreja 2 homens. Um chegou lá todo poderoso, disse, eu não sou como fulano. Tem muita gente na igreja que fica apontando, mas eu não sou como aquela mulher. Eu sou isso, eu sou aquilo, eu não faço isso. Vocês viram o pastor pregando aquele dia, o pastor Eliezer? E ele falando as obras da carne, ele falou, se não pega você numa coisa, pega na outra. A pessoa não deve. O irmão Branham disse, olha, eu sou aquele ladrão. Ele disse, olha, eu quanto a roubar, eu não lembro de ter roubado, mas eu fiz outras coisas. Então aquele homem chegou na igreja todo arrogante e se justificando diante de Deus. O outro chegou humilde. O Senhor Jesus disse que ele nem olhava para cima. E suplicava, dizendo, Senhor, tem misericórdia de mim. O Senhor Jesus disse que ele saiu justificado. E o outro saiu com um pecado, que ele entrou com ele com mais um pouco em cima. Então é o arrependimento. A gente tem que chegar diante de Deus com acatamento. Jesus, tem misericórdia de mim. Glória a Deus. Jesus, tem misericórdia de mim. Você quer dizer mais uma vez, Senhor, lembra-te de mim? Lembra-te de mim, Senhor. Lembra-te de mim, Senhor. Glória a Deus, lembra-te de nós, Senhor. Lembra-te de nós, Senhor, da igreja, do teu povo, dos irmãos que estão assistindo pela internet. Alguém disse para mim, a irmã Angélia falou, eu não vou na igreja, hoje eu vou assistir pela net. Você está me vendo aí, irmã Angélia? Deus te abençoe, tá? Diga para ele, lembra-te de mim. Quem mais estiver ouvindo, vendo? Glória a Deus, aleluia.
Louvado seja Deus. Águas batismais. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado no nome de Jesus Cristo. Vê? O batismo nas águas segue mostrando que o arrependimento era genuíno. Ou melhor, para remir nossos pecados passados. Aquilo não tem nada a ver com os pecados futuros. É unicamente para remir. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado no nome de Jesus Cristo. Para quê? Remissão. Tirando o pecado do passado. Não tem nada a ver com o futuro. Simplesmente, seus pecados passados têm sido cortados. Às vezes a gente fica preocupado com as nossas ações passadas. Aquilo que a gente puder consertar. Aquilo que a gente puder pagar. Mas tem coisa que não tem como você voltar atrás. Tem coisa que a gente não pode fazer nada quanto ao passado. Aquilo que pode ser feito, deve ser feito. Mas aquilo que não pode ser feito nada, o arrependimento corta aquela ligação com o passado. O passado fica, como na semelhança que a Bíblia coloca, no mar do esquecimento, nas profundezas do mar. É como se você jogar até hoje, com tanta força que os homens têm, com tanta invenção que tem, com tanta sabedoria, a gente vê que de vez em quando tem coisas caídas no mar e eles não conseguem achar. Agora imagine há uns 50 anos atrás, há uns 100 anos atrás, há 1000 anos atrás, o mar era um monstro, ainda hoje é, mas o mar é um assombro, uma coisa muito grande, uma coisa tremenda. Então o profeta disse, usou essa metáfora, essa semelhança, ou algo assim, não sei se é metáfora, semelhança, mas usou o mar como algo parecido. É lançado no mar do esquecimento. Quem vai lá caçar aquilo? Glória a Deus, o arrependimento joga seu passado lá. E Jesus, a Bíblia disse, e dos teus pecados eu não me lembro. Meu Deus, não cabe na minha pobre cabecinha. Mas está escrito na palavra, e eu quero crer que Deus não está tratando comigo por causa de meus pecados passados, por causa de seus pecados passados. Ele tem nos perdoado, tem nos redimido, tem nos enchido com a graça da palavra nesta hora. Oh, glória a Deus! Por isso nós podemos chegar com confiança. Irmão, de que você chegar no púlpito, que você chegar para fazer uma oração diante da congregação, faça uma oração com confiança. Eu estou falando para mim, tem dia que a gente fica lamuriando, fica resmungando, fica aquela coisa asquerosa. Mas a Bíblia nos ensina a chegar com confiança, chegar com segurança. É como Lázaro, saía para catar suas migalhas, mas o pregador disse que ele ia com confiança, ele ia com segurança, que ele ia encontrar as suas migalhas. E às vezes nós chegamos com uma lamúria tão grande que a oração é uma lamúria ao invés de uma oração para animar a congregação, para animar as nossas almas. Aquela oração lamuriosa a gente tem que fazer ela lá no meio do mato, ou lá sozinho no banheiro, ou seja lá onde for, ou lá na estrada quando o carro atola, ou lá no não sei mais aonde, em qualquer outro lugar. O irmão Brenner fala que aqueles 10 homens fizeram uma palavra ali, um discurso que esmoreceu os israelitas. Porém, Josué e Caleb, o irmão Brenner diz que eles eram de baixa estatura, eles tiveram que subir em algo. O irmão Brenner sempre gostava de usar a expressão de um caixote para subir. Eles subiram no caixote e animaram o povo. Não, nós somos mais do que capazes de vencer. Porque Deus falou que nós vamos vencer. Desde então a gente tem que chegar com confiança. Ainda que o corpo da gente está, como diz o irmão Brana, eu estou com meus pés aqui, com cãibra, com dor nas pernas. Ele foi descrevendo a mensagem, pergunta e resposta número 15, ele descreve o estado que ele estava. Ele disse, por que eu vinha? Porque eu amo. Ele tinha um amor muito grande na sua alma, por Deus, pela palavra, pelo ato de vir à igreja.
Mesmo que seu corpo estava se decompondo, ele estava com aquele ânimo diante de Deus. A gente não pode misturar o nosso corpo físico, que ele está condenado aí, com a nossa essência, com o que realmente nós somos, que é isso que Deus está tratando, está aperfeiçoando e vai tirar desse corpo e colocar no outro. Não é isso que nós entendemos na Bíblia? Se a nossa casa terrestre se desfizer, nós temos de Deus um edifício novo, perfeito, não feito por mãos de homens, mas eterno nos céus. Então você vai ter a mesma fisionomia, as mesmas características, a mesma estatura. Quem vai olhar fala, puxa vida, mas está novo, mas é, né? Mas é fulano, né? O Elias, quando a mulher chamou ele, Elias, né? O Saul perguntou, como é que é ele? Aí ela falou, não é assim, não é ele mesmo, é ele mesmo. O irmão Branham disse que a eternidade não muda a nossa fisionomia. É diferente do nosso corpo está agora a nossa alma, ela tem que estar fervendo em chamas de alegria pela palavra de Deus. A menos que não tenha nada nas nossas almas. A menos que não tenha nada. Aí só fica mesmo a muquiça da enfermidade, do desânimo, dos problemas do mundo. O mundo sempre foi um problema, né? O mundo sempre foi. Não é de hoje está demais, aumentou. Que aumentou também as pessoas, aumentou os problemas. E apareceu mais uns problemas novatos que não tinha, nós não sabíamos deles, nós não tínhamos consciência deles, eles estão aí. Mas aquela alegria nas nossas almas tem que estar o tempo todo. O tempo todo. Né? Veja, eu li aqui. Se eu li, nós lê de novo, né? Aquilo não tem nada a ver. Unicamente arrependei-vos, se cada um de vós seja batizado no nome de Jesus Cristo. Para quê? Remissão. Tirando o pecado do passado. Não tem nada a ver com o futuro. Simplesmente seus pecados têm sido cortados. Isso. Cortados. Aquilo que você fez. Você não pode se arrepender pelo que Adão fez. Você nunca fez aquilo. Adão o fez. Você simplesmente consegue perdão por aquilo que você fez. Nós temos no nosso meio, na congregação, não especificamente aqui nesta congregação, mas nós temos pessoas que, tudo bem, é um ato, acho que um ato de coragem, de amor, mas ele fica a desejar. A outra pessoa peca, e aí um outro vai lá, mas o senhor faria isso, faria aquilo. Irmão, a pessoa que tem que vir. A pessoa que tem que interessar e vir. Eu não posso falar, sei lá, porque não tem nem a classificação para essa atitude. Se eu estivesse ali dando uma palavra para aquela pessoa que está falando pela outra, que a outra não está nem interessada naquilo, não está nem procurando aquilo. Não é assim que funciona, gente. A gente tem que saber como é que funcionam as coisas. Tem gente que pastor vai lá e fala com o fulano. Fala, não, o fulano que tem que vir me procurar. Quando ele me procura, ainda é muito difícil a gente conseguir algo com Deus. Imagina eu ir lá correr atrás de quem não está nem aí para nada. Ô, fulano, para com isso. Não posso não. O irmão Briano, uma vez, ele estava vendo uma situação pecaminosa de umas pessoas, e ele teve aquele impulso ali de falar com aquelas pessoas. O Espírito Santo falou, não vai mexer com eles não, senão eles vão te prender você. Não mexe com eles não, deixa isso para lá. Deixa isso para lá, isso não é da sua conta, vamos dizer assim. Não é da sua conta. É a pessoa que tem que vir e procurar. Jesus, lembra-te de mim, tem misericórdia de mim. O que eu posso fazer? Tem algum remédio para mim? Tem um remedinho aí para mim? O senhor sabe um remedinho? Me dá que eu quero. Agora o outro vai lá e o outro não está nem preocupado. Já tomou a decisão, já agiu para lá. Gente, difícil, não é? Tudo isso deixa a gente meio borátil, né? Meio bêbado.
É muito difícil, né? Ontem mesmo veio uma pessoa lá e... pastor fulano, já fez isso, não sei o quê. Irmão, cuida da sua alma. Cuida da sua alma. É difícil, né? A gente tem que ser mal educado, né? Minha mãe, menino mal educado. Eu sou um menino mal educado. Tem hora que eu não consigo ser muito educado, né? Não tem como, não posso fazer nada. A pessoa vindo procurar já é... Olha, não é fácil, não é fácil, não é fácil. Não é fácil. Não são palavras. Não são as palavras da gente que vai resolver a coisa. É Deus, é a serpente de bronze. Eu não posso me desassociar da serpente de bronze. O que a serpente de bronze poderia fazer por uma pessoa? Nada. Mas qual era a ordem de Deus? Vai lá e olhe para a serpente. Quem olhar para ela vai ser curado. Era isso. Mas não era a serpente. A serpente é porque Deus pôs alguma coisa ali. Você tem que fazer isso. E o irmão Branham disse que ele poderia ter mandado a gente fazer outra coisa. Mas ele mandou a gente fazer algumas coisas. E a gente faz, e ele vai e atende a gente. O irmão Branham disse que poderia ser outra coisa. Né? O irmão Branham, alguém já leu o irmão Branham falando isso? Poderia ter mandado fazer outra coisa. Tá? Veja então, o que você faz, você procura, você corre atrás, você chora. Você pode interceder por outro. Mas eu não posso dar uma palavra para um terceiro assim. Tem que ser diretamente com a pessoa. É a pessoa que tem que vir e falar e pedir. Não é? Aí vai depender de Deus se ele vai querer ajudar ou não. Se ele vai querer ajudar naquela hora ou depois. É? Vai depender dele. Você não pode arrepender pelo que Adão fez, né? A velha natureza permanece ali. Deixem-me tomar este quadro por um minuto. O irmão Branham se aproxima do quadro para ilustrar. O irmão Branham gostava de ter um quadro ali para ele ilustrar, né? Agora aqui está o coração humano. Eu estou muito longe de ser um artista. Vê, aqui está um coração humano. E aqui está, ele repetiu, aqui está um coração humano. Ele deve ter desenhado dois, então. E aqui está um coração humano. Agora, neste aqui há uma serpente, que é o pecado. Aqui ele tem sua vida. Este outro aqui tem uma pomba, a qual é o Espírito Santo. Então, num coração desenhou um com a serpente e desenhou o outro coração com uma pomba. Veja. E aqui ele tem a sua vida. Bem, este aqui tem malícia, ódio, inveja, e isto que está causando este indivíduo aqui. Bem, este outro aqui tem amor, regozijo, longanimidade, e isso é o que faz aqui embaixo. Nós poderíamos olhar agora o que tem dentro do nosso coração? Poderia dar uma olhada assim, dar uma fechada no olho assim rapidinho. Né, e dar uma visualizada no seu interior e ver o que está aí dentro. Tem ódio, ou tem amor, alegria, ou tem inveja, tem aquilo outro. Que tipo de coração está batendo aí? Amém, obrigado. Parágrafo 90. Agora, quando você é indagado, ou melhor, é perdoado de seus pecados, você tem unicamente feito isto. E aquilo foi tirado. Então fez, tinha ódio, mas agora você é perdoado, você fez isso e aquilo foi tirado. Aquela coisa maligna foi tirada do seu coração. Porém, a coisa que te fez fazer aquilo ainda está ali. Aquela coisa
ainda está ali. Essa é a velha raiz do mal. A velha raiz do mal. Isto ainda está ali. O mal foi tirado, mas ficou aquela coisinha lá. Qualquer coisinha cresce. Quando eu era menino, até hoje lá onde eu fui criado, tem alguns, não é nem todos, mas aquilo parecia que era, se eu não me engano aqui, mais nas margens do rio Casca, que é o rio que banha o Jequeri. Tinha um mato assim, lá nós chamávamos de cebolinha do inferno. Você carpe, ele passa carpina, que se a rua, o beco for bem comprido, quando você volta, lá já está grande de novo. De tarde já cresceu mais um tanto. É terrível. É um horror. Ele dá uma cebolinha, é um matinho rasteiro. Ele tem uma folha, que eu daria? Não sei, cadê os botânicos aí para dar um tipo de folha, né? Cadê as botânicas aí? O tipo de folha parecia uma folha, né? Uma folha que parece a folha. Então parece uma cebolinha. Ele é tipo de uma cebolinha. Só que a cebolinha que nós conhecemos, o tipo parecido com folha de alho, só que ela é em V. E corta, ela cresce muito rápido. E ela foi chamada lá, o nome comum. É claro que ela tem outro nome lá em latim, com certeza. Mas o nome dado lá entre o povo era cebolinha do inferno. E às vezes a gente corta essa cebolinha aqui, mas ela fica lá. Qualquer coisinha ela flora de novo. Qualquer coisinha ela está ali para incomodar. O irmão Brando está dizendo, porém, agora, o parágrafo 90. Agora, quando você é indagado, ou melhor, é perdoado de seus pecados, você tem unicamente feito isto. Aquilo foi tirado. Porém, a coisa que te fez fazer aquilo ainda está ali. Essa é a velha raiz do mal. A velha, quer dizer, algo que perturba o ser humano não é de hoje. E isto ainda está ali. Observe, então você se arrepende e é batizado no nome de Jesus Cristo, aquele que te perdoou de todos os seus pecados. Glória a Deus. Veja então, em segundo lugar, vem a santificação. Primeiro passo, tira. O irmão Branham tomou como exemplo um copo. Ele pegou um exemplo, um copo. Tem um copo sujo lá no galinheiro. Em qualquer lugar sujo. Um exemplo mais comum é o galinheiro, né? Aí ele está lá, e você tira aquele copo de lá e traz e põe ele em cima da mesa, no lugar, na cozinha. É lugar de copo é na cozinha, não é? Ou no bar, não sei onde. Vamos dizer na cozinha. Então ele põe, qual foi esse ato? O da? Oi? Justificado, isso. É o ato da justificação. Foi justificado. Mas ele ainda está sujo. Ainda está sujo. Às vezes, muitos de nós foi tirado lá do mundo e trazido para a igreja. Mas a gente ainda está com a sujeira toda ainda. Ainda está com a sujeira. Do jeito que veio, ainda está. Não tirou a sujeira ainda. Está na igreja, já foi justificado. Já passou uma etapa. Mas a sujeira está terrível, fedorenta. Aí o ato da santificação é lavar o copo. Lavar, tirar a sujeira. Aí é a santificação. Mas ainda ele está vazio. E é um perigo o copo vazio. O Senhor Jesus disse, o espírito imundo sai de um homem, anda por lugares áridos, está escrito, né, nos evangelhos, todo mundo conhece. Não estou falando nada novo aqui, nós estamos relembrando o que Jesus falou, né? Sai e anda por lugares áridos, por lugares secos, vai embora. Mas ele fica lá de olho naquela casa. Fica de olho, ele fica olhando. A minha casa está limpa, varrida e adornada. Tem muito crente justificado, santificado e com todos os adornos cristãos. Mas está vazio. Aí o Senhor Jesus diz que aquele espírito volta e traz consigo outros 7 ou 8. 7, né? Outros 7. E ele disse então, o último estado desse homem é pior do que o primeiro.
Por que crente desviado é o manga chupando o capeta mesmo, né? É um trem terrível, por isso. Por isso. Sai um e volta mais 7 com um que já estava e voltou 8 demônios. Se um era o suficiente para fazer o que faz, e 8. Então é um perigo ficar virginécia, pura, mas louca, sem o enchimento de Deus, sem buscar o preenchimento, sem buscar esse preenchimento. Então o copo tem que estar cheio, mas às vezes ainda fica um pouquinho ainda vazio, que dá para colocar mais alguma coisa. É claro que é uma semelhança, né, gente? Você vai pensar, vou jogar uma pedra, vai espirrar água. É uma semelhança, para ajudar o nosso entendimento. Para ajudar o nosso entendimento. Não quer dizer que seja assim, mas ajuda a nossa compreensão das coisas que a gente não consegue ver. Mas elas estão escritas e há maneiras. O próprio Senhor Jesus disse, fala-se das coisas naturais para mostrar as espirituais. Veja, então nós temos que nos encher. Veja, glória a Deus, a qual coloca nossa... Deixa eu pegar o começo aqui. Veja então, em segundo lugar, vem a santificação, a qual coloca nossa mente em ordem para a santificação, para pensar corretamente. Coisa em pensar corretamente. Tirando, santificação é uma palavra grega composta, a qual significa limpo e posto a um lado para serviço. Glória a Deus. Que é claro que lá na nossa língua que está escrito que santificação, mas o que isso quer dizer? É limpo e posto a um lado para serviço. Você quer isso para a sua alma, para a sua vida? Nós queremos sermos limpos e postos a um lado para o serviço de Deus. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja Deus. Que Deus nos dê mais essa porção da palavra. Aleluia. Graças a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Graças a Deus. Muito bom. Muito bom. Vamos cantar o corinho Eu Amo. Eu amo. Eu amo. Porque me amou e comprou minha salvação no madeiro do Calvário. Glória a Deus. Senhor Jesus, nós te agradecemos por esta noite maravilhosa, pela palavra dada a nós. Ó Deus, pedimos a favor de todo o teu povo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então vamos embora, né? Quem quiser orar um pouquinho, vir aqui, fica à vontade. Então vão em paz, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Amém. Deus os abençoe também. Amém. Deus os recompense por tudo. Aos visitantes também, muito obrigado. Quantas lutas me sobrevêm, fazendo-me ao chão cair. Então
delas não posso fugir. Muitas vezes eu pensei em desistir, tão fútil a vida é para mim. Mas só Jesus esse vazio vem suprir, mostrando-me que vou conseguir.